Federal. Ordem e progresso. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, feriado, bom feriado pra você, aqui é trabalho, meu filho, o time tá completo aqui, atenção, atenção, hein, ó, até 1h29h30, a gente vai daqui mandando bala. No sábado, Daniel Alves, lateral que vai completar 100 jogos pela seleção, ele falou sobre a relação do Neymar com jornalistas brasileiros. O jogador não tem falado com a imprensa, só para constar, você de casa já deve saber. Mesmo tomando de 3, o Messi atendeu os jornalistas na zona mista, falou com a rapaziada e por 20 minutos Daniel Alves explicou essa relação. Veja aí. A gente percebe também que a gente respeita muito o trabalho de vocês, a profissão de vocês, a forma de vocês entender o futebol, mas eu acredito que em pontuais momentos você não respeita a nossa parte, porque às vezes a crítica ela transcende o campo. Eu acredito que isso é o que gera essa sensibilidade com o próprio Ney nesse caso. O Ney está de férias e vocês querem criticar a forma que o Ney tem que desfrutar das férias do Ney. Isso vai gerar uma sensibilidade. Se vocês falassem simplesmente o Ney não jogou bem, ponto, acabou. O passe poderia dar melhor, ponto, acabou. O Ney errou um gol, o Neymar não pode errar esse gol. Ponto. Tenho certeza que essa sensibilidade não ia estar sendo gerada. Uma coisa é minha vida, outra coisa é minha vida profissional. Bom, resumindo, para você que não entendeu nada, é a relação de parte da mídia com a vida pessoal do Neymar. Eu não tenho nada com a vida pessoal dele. Se ele é amigo do Hamilton, do Justin Bieber, se ele vai para balada e vira à noite, dentro de campo ele arrebenta dentro de campo. Ponto final. Vida pessoal não me interessa. Dimar Oliveira, as pessoas mexem muito na sua vida social? O que você acha do Neymar se calar? Daniel explicou ali. Porque é um envolvimento muito grande, uma preocupação muito grande com a vida social do Neymar. O que você pensa disso? Por gentileza, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. O pessoal vai se lembrar que essa história com o Neymar começou, acho que umas 2 convocações atrás, quando um jornalista perguntou dessa relação, que às vezes ele não tinha uma relação muito próxima com a seleção, que ele saía muito fora do contexto, que parecia que ele não tinha uma harmonia com a seleção. E o Neymar disse para esse jornalista que ele não conhecia direito a história do Neymar e que ele não poderia falar disso. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho pavor desse futebol paternalista, né? O que é o futebol paternalista? É esse que passa a mão na cabeça do jogador, que acha que ele é uma figura à parte no mundo, né? Que idolatra demais, que tem esse tipo de comportamento mimimi. Eu me lixo o que o Neymar faz fora das 4 linhas, quem ele namora, o que ele deve, para quem ele deve. Para cada fator desse, você tem quem cobre, né? A namorada dele, a mãe dele, a família dele, a justiça. Esse tipo de situação é problema do jogador, da vida dele, do que ele faz. O que me interessa é o que o Neymar mostra dentro de campo, o que ele faz dentro de campo, a importância que ele tem para essa seleção, que até tem mostrado nos últimos jogos com o Tite, que cada vez mais você tem outras peças também que podem fazer um trabalho muito bacana. O Neymar é diferenciado, isso é uma realidade. Ele sofre muito por ser hoje, nesta seleção, talvez o único cara que tenha essa possibilidade de ser o melhor do mundo, né? Nós já tivemos seleções que você tinha 3, 4, 5, 6 que poderiam chegar nessa situação, hoje você não tem mais e acho que ele paga esse preço. Eu só não gosto do que generaliza, né? Que coloca a imprensa toda na mesma situação, que coloca toda uma classe, né? Como se todo mundo fosse igual e pensasse da mesma forma. Então, eu detesto esse futebol mimimi, tanto de quem pratica, quanto de quem aceita esse futebol mimimi. Não é uma prática comum, ídolo, só aqui no Brasil. A imprensa espanhola fica muito, principalmente no pé do Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo tem uma vida mais agitada que a vida do Messi. O Messi é um cara um pouco mais introspectivo, não demonstra tantas coisas que ele faz no dia a dia e tal. Com o Cristiano Ronaldo não muda absolutamente nada. Se o cara pega, entra num iate, vai lá pro Triângulo das Bermudas, sempre tem um paparazzo, velho. Sai da boca do tubarão, tira uma foto do cara. Aí ó, porque o cara se depila, o cara é metrosexual, o cara põe lente nos dentes. Antes botava lente só no olho, agora tá montando no dente, né? Então, cara, e aí? O cara é um monstro para jogar futebol, é o que interessa, mas eu gostaria de uma avaliação sua sobre essa relação da mídia especificamente com o Neymar, se o Neymar tem razão ou não.
Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Eu acho que é uma situação bem complexa, assim, que envolve muitas coisas. É difícil de resumir, de ser taxativo, porque são várias facetas, assim, dentro do mesmo tema. Você estava falando da diferença do tratamento da imprensa espanhola, por exemplo, entre Neymar e Messi e o Cristiano Ronaldo, essa turma toda. Aqui no próprio Brasil a gente tem algumas diferenças, né? A imprensa carioca, nesse aspecto, é diferente da imprensa mineira. Porque o Rio, até por ter a TV Globo, acaba tendo um jornalismo de celebridade mais veemente, mais constante. E muitas vezes esse jornalismo de celebridade se entrelaça com o jornalismo esportivo. Tanto é que um dos melhores jornalistas cariocas que existem, que infelizmente não está mais na televisão, que é o Lúcio de Castro, tinha um termo para falar dessa imprensa carioca que ficava em cima da vida pessoal dos jogadores, que é a imprensa manja. Né? Que era um termo até engraçado, mas que a gente convivia com essa realidade aqui no Brasil, né? Jornalistas que ficavam ali tentando ver conta de restaurante, de jogadores famosos, esse tipo de coisa que existia muito no Rio, que existia muito no Rio e que aqui não existe muito. Com relação ao Neymar, eu até acho que alguns jornalistas caem sim num tipo de jornalismo deplorável em cima do Neymar. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a solução correta, que a medida correta que ele deve tomar é ficar sem falar com ninguém. Porque aí ele cai um pouco no que a Edmara disse, né? Ele acaba generalizando. Nesse tipo de cobertura, por exemplo, para citar textualmente, assim, né, no Brasil e Argentina, a galera que estava na zona mista, o PVC estava lá. Sabe, o PVC vai fazer alguma pergunta de vida pessoal, vai fazer alguma pergunta tática, alguma pergunta técnica. O Wellington Campos estava lá, cobre a seleção no dia a dia, não vai fazer esse tipo de pergunta. Então, entre vários exemplos que a gente pode dar, então, eu até acho que alguns jornalistas já foram injustos com o Neymar. Mas ele é coberto, né, por tanta gente, ele é comentado por tanta gente e, ao mesmo tempo, se beneficia disso. Porque ele só se tornou uma figura que transcende os campos em função do espaço que tem na mídia, né? O jogador só vira celebridade e a partir daí só passa a ganhar mais com publicidade do que com salário em função da presença da mídia. Porque muita gente cobre. Muita gente cobrindo, é difícil de você ter o controle de todo mundo acertar, de todo mundo dar o foco correto. Então, é muito difícil, assim, ele tem razão de reclamar de alguns, eu não acho que a solução é ficar sem falar com ninguém, ao mesmo tempo ele se beneficia dessa mídia / celebridade, são várias facetas, assim, dentro do mesmo tema. Ô, Du, eu vou mudar o rumo da discussão só em um ponto. Muita gente diz, se preocupa muito com a vida social dele, com a vida pessoal, porque vai para a balada e tal. Mas você acha que a quizumba dele com a imprensa se deu principalmente, que não deixa de ser vida pessoal, devido ao problema com a justiça espanhola e também com a justiça brasileira, quando começou a noticiar muito que, o pai pode ser preso, a mãe está envolvida naquele negócio de sonegar impostos e informações. Já que você está fazendo essa pergunta, eu acho que eu vou ter que fazer um parênteses, desculpa, porque aqui a gente é transparente, não dá... A quizumba do Neymar com a imprensa, eu acho que tem dois casos específicos. Esse que a Edmara falou, algumas convocações atrás, a pergunta de um jornalista do Estadão, que foi feita numa coletiva, que eu até discordei um pouco do tom da pergunta, e durante a Olimpíada com o Galvão Bueno, né? Teve isso especificamente, já é público, então não estou expondo nada desagradável aqui de um companheiro, não é isso. Mas no início da Olimpíada o Brasil não agradou, teve aquele 0-0, aquele jogo ruim. Eu nem estava acompanhando a transmissão do Galvão Bueno, porque eu estava no jogo, mas segundo o Neymar, a transmissão da Globo foi injusta nas críticas com ele, e a partir daí ele acabou ficando um pouco dodói. Mas não deixa de ter, pelo menos na minha avaliação... Não, isso tem sim, mas eu acho que isso é mais na Espanha até. Muito grande, com o que a imprensa de lá e de cá falaram sobre ele. Eles sonegaram na negociação com o Barcelona. Lá a justiça já provou que sonegou, aqui a justiça provou que sonegou. Ele parou de falar a partir desse dia. Sim, é uma coisinha, não vou entendendo. falar mais. Mas você acha que esse fator foi relevante
para criar uma quizumba maior? Tipo, pô, estão entrando demais na minha vida. Agora começaram a botar jornalista, até policial atrás de mim. Boa tarde a todos. Eu acho que não, porque o exemplo que a gente deu no início de tudo foi que o Messi parou e conversou 35, 40 minutos com a imprensa e o Messi passa pelo mesmo problema na Espanha. Então, acho que não tem nada a ver e é o pai também. A situação do fisco com o Neymar não falar com a imprensa. Everton, eu vou lá para 2014. Por 2 vezes, se eu me lembro, a presença da Bruna Marquezine na Granja Comari foi mais comentada que o treino da seleção. Então, isso incomoda, isso é muito chato, até para quem está acompanhando o dia a dia da seleção brasileira. Pegam muito pesado, principalmente só com Neymar. E aí entra essa situação dele, não gostou da transmissão. Aí, ô Neymar, você vai me desculpar, mas você não tem que gostar ou deixar de gostar. A TV faz a transmissão que ela quiser. Eu, por exemplo, prefiro o Neymar jogando bola igual ele está dentro de campo do que ele falando. O Neymar, para mim, falar ou deixar de falar não faz a menor diferença. Para mim também não. O Neymar que falava, ele dava entrevista para todo mundo, aí ia para dentro de campo, tomava cartão vermelho, um amarelo pro jogo, era o barbantinho, estava jogando mal. Claro que a seleção era mal treinada também, mas ele passava por uma fase muito ruim com a camisa da seleção brasileira, mas falava. De repente ele para de falar, passa a jogar bola, a tomar menos cartão, vira peça fundamental no time da seleção. Então, ó, se for para jogar bola, igual está jogando na seleção brasileira, e ficar calado, não vai fazer a menor diferença. O Neymar nunca deu uma entrevista que parasse o Brasil para ouvir e falar, nossa, como é bom de entrevista esse rapaz. E não é isso que eu pelo menos espero do Neymar. Eu não quero do Neymar um cara bom de entrevista que dê entrevista. Eu quero do Neymar o que ele faz em campo lá no Barcelona, o que ele tem feito com a camisa da seleção brasileira. Se o Neymar fala ou deixa de falar com a imprensa, para mim tanto faz. Se ele estiver jogando bola igual ele está jogando com a camisa da seleção, batendo recordes atrás de recordes, jogando jogos atrás de jogos, jogando tudo que vem pela seleção brasileira, com a vontade que ele tem demonstrado dentro de campo, esse para mim é o Neymar que interessa. O Neymar que fala ou deixa de falar, para mim não faz diferença. Quem faz diferença para mim no microfone é o Tite, seria o Del Nero, que não fala, não sai do país. Esses sim deveriam falar mais, o Tite fala, é bom de entrevista, são entrevistas esclarecedoras, ok. Agora, jogador, falar ou deixar de falar, entrevista coletiva de jogador, porque me perdoe, eu não estou diminuindo os jogadores, não. Eu acho um saco. E os próprios jogadores acham um saco também. Eles fazem força para não ir para a entrevista coletiva. Porque todo dia, toda quinta fulano fala, toda quarta, enche o raio do saco. Não acrescenta absolutamente nada em entrevista coletiva de jogador. Então, se o Neymar estiver assistindo ou não, se for assistir depois, porque pelo que ele falou aí da Globo, a transmissão não agradou, ele fica de melindre, alguém chega e conta para ele. Neymar, continua jogando o seu futebol. Se não tiver que dar entrevista, não faz a menor falta a sua entrevista. Só que é o seguinte, é muito importante que o atleta... É a minha opinião só. Não, óbvio, e aqui a gente respeita, embora a gente brigue de vez em quando, mas a gente respeita. Agora, é muito importante também que o jogador reconheça a importância dessa mesma imprensa, que às vezes ele vira as costas, principalmente no início de carreira. Não só no início de carreira, isso que eu falei aqui. Normalmente eles procuram a imprensa, mas quando eles atingem um certo ponto, assim... chega a ser um fenômeno midiático, às vezes nem um fenômeno midiático, mas um ponto que já está legal, aí eles começam a virar as costas. E também não acho que tem que generalizar ao papel que alguns da imprensa prestam. E isso da imprensa esportiva e em geral também. Porque ontem, por exemplo, no Roda Viva, o Noblar perguntou ao presidente, com tanta bronca para ser discutida, como ele conheceu a esposa dele. Fantástico. Né? Quer dizer, mas aí no final das contas, o presidente agradeceu a propaganda. Mas aí você está dando exemplo de um jornalista que já não faz jornalismo há algum tempo. Mas, enfim, mas ele também erra quando ele trata desse tipo de assunto. Vamos para o Twitter, @os donos da bola MG, atenção, participe, @os donos da bola MG. Vocês estão de brincadeira comigo com esse gordo aí, pô. Eu odeio gordo. Você é louco. Vamos para o intervalo, vou ler coisa nenhuma. Intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos, até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não perca o novembro mais por menos na CNR. CNR, da Reforma Construção. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender.
Audiomarca 3481-6266. Aí galera, você já conhece o novo ensino médio? Essa proposta que tá todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade. E que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é, agora além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial para a formação de todos, e que será definido pela Base Nacional Comum Curricular, já em discussão, eu vou ter liberdade de escolher entre 4 áreas do conhecimento para me aprofundar, tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para a minha vida. E para quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Aproveite o sol. Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarapari, R$ 35,00. Porto Seguro, R$ 50,00. Búzios, R$ 60,00. Inacreditável. Hotel Fazenda, R$ 50,00. Associe-se já. 3071-5757. Olha só, apesar da chance mínima de levar o título do Campeonato Brasileiro, o Atlético segue motivado, vamos ver, principalmente dentro de campo, né, para esse jogo contra o Palmeiras. Boy Magia André Salles, ele não é confuso, pois eu vou contar a história para vocês. Na tela. Antes de encarar o Palmeiras, o técnico Marcelo Oliveira decidiu fechar os treinamentos na Cidade do Galo. Pra falar a verdade, todo mundo faz isso hoje, né? A maioria dos treinadores. É uma surpresa que eles querem fazer. A 4 rodadas do fim do Brasileirão, o Atlético está a 10 pontos do líder Palmeiras e tem chances remotas de título. Apesar disso, o que não falta por aqui é motivação para o jogão desta quinta-feira. Primeiro porque o Atlético venceu o Palmeiras fora de casa no primeiro turno e tirou uma longa invencibilidade do Verdão. É a oportunidade de garantir o 100% de aproveitamento contra o líder do campeonato. Motiva, porque é um clássico, né? Jogar contra o Palmeiras, todo mundo quer jogar, é sempre bom. É um jogo de duas grandes equipes. Além disso, o Atlético busca o G3 do Brasileirão, que dá uma premiação maior e a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Nosso pensamento é ficar entre os 3, que busca a classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Então, a gente vai buscar esse G3 até o final e é um jogo muito importante por se tratar de um jogo contra o líder, né? Então a gente vai buscar a vitória desde o início do jogo. Nesta reta final de temporada, o objetivo é vencer e embalar. Vem aí a decisão da Copa do Brasil. Sem dúvida, eu acho que cada jogo é um novo aprendizado, né? Existem novos erros, novos acertos, melhorias. Então a gente vai usar esses jogos para poder estar da melhor maneira possível para o jogo da Copa do Brasil. Que patrulha, aqui os caras fazem patrulha aqui, velho. Aqui ficam fazendo patrulha com o que eu faço depois do meu horário de trabalho. Fala aí do Cleiton aí que você falou que é seleção, já. Cleiton? Ele não é nem titular do Atlético seleção. O Atlético tem 2, né, que não são titulares e vão para a seleção. É verdade. Rafael Carioca e Lucas Prato. Mas o Cleiton não merece. Enfim, você falou de motivação para o jogo contra o Palmeiras. Se o Atlético entrar para jogar contra o Palmeiras com a mesma motivação que entrou contra o Curitiba, tá a pé. Você acredita que os caras vão conseguir? Eu estou perguntando, eu não estou insinuando nada. Os caras vão entrar em campo mordendo contra o Palmeiras? Eu acho que vão... Você vê essa mobilização no dia a dia? Sabe por que vai ser diferente? Porque é um jogo que está chamando a atenção do Brasil inteiro. O Atlético e Palmeiras. Então os caras entram motivados. Porque contra o Curitiba foi uma preguiça, uma tiriça. Os caras não queriam nada com nada, todos dentro de campo, queriam nada com nada, tá bom aqui, o Santos ganhou, o Palmeiras ganhou, agora não vai dar. Foi assim, agora quanto o Palmeiras tem a mídia... Eu não consigo fazer essa leitura, mas tudo bem. Eu consigo, eu tava na cara. Quanto o Palmeiras, a mídia toda tá voltada para esse jogo, o jogo pode dar o título ao Palmeiras, o Atlético pode melar esse título, porque se ganha do Palmeiras, o Santos ganha seu jogo, o Santos entra de vez na briga, mas de vez mesmo, porque fica a 3 pontos, porque se empata com o Palmeiras vai ter uma vitória a mais. Então, vai ter motivação para esse jogo. E o Santos pega vitória em casa, né? Eu só não sei se o Marcelo vai contar com todo mundo, vai ter todo mundo à disposição. Eu não sei se vale a
arriscar colocar um Eraso, que está vindo de viagem, não deve jogar, começar jogando hoje pelo Equador, mas pode entrar em campo. Se vale a pena arriscar perder esse cara para uma final e aí ter que contar com o Ed Carlos ou Ronaldão Emoção. Se vale a pena arriscar, por exemplo, um Lucas Prato, acho que não, porque tem o Fred. O nível é muito próximo e é artilheiro do campeonato. Se vale a pena arriscar um Fábio Santos, esse deve chegar descansado, de viagem. Enfim, o Atlético tem que jogar. O Atlético tem os seus problemas, o Marcelo vai tentar colocar o que ele tem de melhor, com muita responsabilidade, porque tem uma final de Copa do Brasil muito próximo e o Grêmio está fazendo isso lá, está poupando quem tem que poupar. O Atlético tem que pensar nessas duas frentes. Agora, motivação vai ter por isso que eu falei, porque por ser um jogo que envolve todo o Brasil, toda a mídia brasileira. Aí o jogador adora isso. Acha fantástico, tá todo mundo me assistindo. Diferente do que aconteceu lá no Couto Pereira, que tinha ninguém assistindo, só o povo aqui de Belo Horizonte, só o atleticano. Não, você está enganado. Era o único jogo do horário. Não, tava ninguém era o único nem aí. jogo do horário. O Brasil inteiro estava vendo. Então você vai me dizer que o Atlético entrou sem preguiça nesse jogo? Não, isso é outra... Não, isso é outra discussão. Você viu outro jogo, então? Nós estamos falando de ninguém assistir. Era o único jogo do horário. Você viu outro jogo? E por isso as críticas ficaram latentes, aumentaram consideravelmente a partir daquele dia, porque muita gente, mas muita gente acima do normal estava assistindo aquele jogo e muita gente perguntou, eu vou falar rápido, para não soar bem com palavrão, que porra é essa? Como assim? Como assim? Entendeu? Então quer dizer, eu ponho a culpa nos jogadores naquele jogo. E o presidente viu isso e o Marcelo também. Que porra é essa? Ninguém entendeu nada, cara, daquele jogo. Nada. O que estava acontecendo? Agora, a mania de botar jogador no colo, não pode falar mal de jogador. Não. O trabalho do Marcelo não é bom, não, mas aquele jogo foram os jogadores, preguiçosos. Aqui você pode Esqueceram que estava com a camisa do Atlético. Aqui você pode falar qualquer coisa. Aqui não tem restrição. Não estou dizendo aqui, estou dizendo os outros. Não, pois é, aqui pode. Aqui eu sei que não tem disso. Pode, não tem disso mas não. Esse Atlético e Palmeiras foi o jogo mais esperado. A pena é que ele aconteça no momento que você tem 10 pontos de distância, que já não vai valer um título para o Atlético. Eu acho que essa é a grande motivação deles. Nós vamos entrar agora com o cara que é líder do campeonato, com o que pode ter o título, ele pode ganhar o título aqui, e nós temos que mostrar que mesmo tendo essa distância dos 10 pontos, a gente poderia ter chegado. Acho que essa é a grande motivação e é a cobrança do torcedor e é a cobrança do presidente, que ficou muito clara para todo mundo. Então, talvez esse seja o papel do Atlético nesse jogo com o Palmeiras. Mostrar para todo mundo, a gente tinha chance sim. Em algum momento a gente perdeu esse rumo e a gente sabe perfeitamente onde é que foi que perdeu, mas nós podemos mostrar que de igual para igual com eles a gente é diferente. Que tem o Cuca do outro lado, que tem o Cuca que conhece o outro, que tem o Cuca que deu os títulos que deu ao Atlético. Ou seja, tudo isso engloba. E tudo isso faz a diferença para um jogador, principalmente quando você está numa reta final que você tem, claro, uma decisão de Copa do Brasil, mas que em termos de brasileiro você está disputando ali para ver onde é que você vai ficar. Né? Tem a cobrança do terceiro lugar, mas hoje, né, o que é prioridade? Sobre o trabalho do Marcelo, parece que agora, acho que muita gente que ainda não tinha consciência do papel dele dentro desse trabalho, muita gente agora já entendeu. Sim. O próprio Marcelo já assumiu, você destacou ontem no programa, em alguns pontos da coletiva, que realmente em algumas coisas teve dificuldade e tal. Quando um time, ídolo, entra em campo contra o Coritiba, eu acho que o empate contra o Flamengo foi broxante, principalmente pela forma que aconteceu. Um péssimo resultado em todos os aspectos. Eu acho que ali é que veio a broxura. Aí, contra o Coritiba, você acha que o treinador tem um papel fundamental em conseguir mobilizar a equipe no jogo contra... E aí que, de fato, contra o Coritiba está lá embaixo, um jogo de rabo de rodada, lá no finalzinho, para encerrar e tal. Você acha que o profissional que fica ali no banco tem esse papel? E essa preguiça do time contra o Coritiba tem relação com isso? Ou é uma coisa assumida e tem que ser bancada pelos jogadores? Nessa aí eu estou com o Panzi. Eu acho que a gente tem que separar o aspecto geral do Atlético e o aspecto específico desse jogo. Em termos gerais, o principal problema do Atlético não é falta de motivação, é falta de organização, e o problema passa bastante pelo Marcelo. E no aspecto específico desse jogo, o principal problema não foi falta de organização, foi falta de vontade, de intensidade. E aí eu acho cômodo demais, quase que paternalista demais com os jogadores,
você colocar qualquer falta de motivação na conta do treinador. É claro que o treinador faz parte da engrenagem e que motivar também é um dos aspectos do trabalho do treinador. Mas ali eu acho que foi algo tão escancarado, tão latente, que os jogadores deveriam ter uma consciência quase que automática, com suas próprias carreiras até, com profissionalismo de levar o jogo mais a sério. Então, nesse jogo específico, eu alivio um pouco para o Marcelo e acho que o principal problema foi falta de vontade mesmo. Agora, em geral... segunda-feira, com o Grêmio e Sport. A principal qualidade do Renato Gaúcho é motivar elenco. E ele foi para a coletiva e falou que não conseguiu. Mas o Renato Gaúcho... Foi muito parecido. O cenário do Renato Gaúcho ali no Sul está, assim, rigorosamente igual ao que ele viveu no Fluminense, quando também chegou à final da Copa do Brasil e disse, né, a frase famosa, que ia brincar no Campeonato Brasileiro, né, para poupar o time para a Copa do Brasil. Inclusive, o Fluminense quase caiu no Brasileiro por causa disso. Ele motiva bem, ele gosta disso. Quando se olha a parte do Grêmio, que vinha muito organizado nas mãos do Roger, que o Renato, de fato, deu uma motivação nessa reta final de temporada, você tem dois lados para você enxergar o Grêmio. Você tem a organização aliada à motivação implantada pelo Renato e, pelo outro lado, o jogo contra o Sport. Né? Porque eu não sou daqueles que acreditam que o Grêmio abriu as pernas ali para esculhambar com o Inter, não. Eu acho que foi... Eu não sei, posso estar muito inocente nessa, mas acho que tem muita coisa de bola envolvida. O Sport entrou... com sangue no zóio. Põe aqui mais um Twitter aqui, quer ver? Clésio Guimarães de novo. Júnior César Cardoso. Todo ano é a mesma história. Nós temos chance, nós somos favoritos, mas o time nunca mostra dentro de campo. É o Júnior César se referindo ao Atlético. Aliás, falando de Atlético, eu recebi hoje uma informação de que o jogo contra o Grêmio seria no Mineirão com ingresso a R$40. Depois recebi algumas outras informações de outras fontes. Bom, não crave isso, eu não cravei. Aí existe uma grande possibilidade. O Vitão brincou comigo, você tem 50% de chance de acertar. Sim, né? De ser no Mineirão no outro. Só que eu acho, e de uma outra informação que recebi, é que se fosse no Horto já estaria definido. Eu acho que essa demora tem uma relação... Não necessariamente. Tem uma relação até mesmo com uma negociação do Atlético com o Mineirão. Eu acho... Eu não desprezo achismos. A fonte que me passou essa informação é uma fonte confiável, mas uma outra fonte também confiável disse, olha, a R$40 acho que você... Acho meio arriscado, está muito barato para uma final. O América está cobrando 50. Agora, de ser no Mineirão no outro, de fato, você tem 50% de chance de acertar ou não. Mas a fonte é boa. Vamos esperar, vamos aguardar. Olha aqui, rápido intervalo, 2 minutinhos só na volta, a gente fala do Cruzeiro, não saia daí, até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não perca o novembro mais por menos na CNR. CNR, da Reforma à Construção. Parque Guanabara, grandes atrações pra você. Do Skyfall, Mirage, Castelo do Terror. Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. Natal antecipado, Decisão Atacarejo. Super descontos de presente pra você. Queijo mussarela primavera, 15,50 peça pedaço quilo. Leite longa vida integral Jussara 1 litro, 1,98 a unidade. Achocolatado em pó Toddy 800 gramas, 8,78 a unidade. Refrigerante Guaraná Antártica tradicional 350 ml, 1,39 a unidade. Decisão Atacarejo. Atacado e varejo do jeito que você precisa. Se preferir, compre pela internet. www.decisãoentrega.com.br. Ué, Marquinhos, que tanto de conta é essa que você tá fazendo? Camila, é que essa semana a Paia Minas Capoá e Sul de Minas vão multiplicar a sorte. Quer ver? Tem HB20 vezes 2 no quarto prêmio. E tem CG 160 vezes 3. Uma no primeiro, uma no segundo e mais uma no terceiro prêmio. E ainda 20 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. 2 chances por sorteio e só para o Sul de Minas. Ao adquirir certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. E ainda concorre a valiosos prêmios. Vamos ver. Essa não. Nem essa. Não também. Nem essa. Acho que não. Essa também não. É essa. Paris vista de um novo ângulo. O seu Metro Photo Challenge 2016. O maior concurso de fotos do mundo. São diversos prêmios e uma exclusiva viagem para uma expedição fotográfica na Ilha de Páscoa. Mais informações, acesse metrojornal.com.br. Participe.
É, rapaz, o mundo é assim. Olha, grande William Bigode, né? Ele fala da pressão sofrida e de como será sair de vez do perigo de ser rebaixado. Chama o William para falar aí. Tira um pouco o peso, né? A gente vem há algum tempo aí numa carga pesada, numa pressão e não que a gente também tem que relaxar, né? Acho que o trabalho, o profissionalismo ele continua. A gente sabe que a cobrança ela sempre vai existir. E tenho certeza que quem estiver também dentro de campo vai estar fazendo o seu melhor, está honrando a camisa do Cruzeiro com muita dignidade. Então, é porque a gente também alcançou esse objetivo, que já não tem mais chances de rebaixamento, que a gente vai relaxar, né? Eu, pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. Só de olhar. Está infeliz, ele está triste, ele está sorumbático. Olha o olho dele, olha aí. Ué, mas esse aí também. Ó, Bigode, o que está acontecendo? Você combinou com Bigode. Toma um brigueiro, pô, grande Bigode. Eu brinco com quem eu gosto. Eu gosto do Bigode e sei que ele gosta de mim também. Vocês estão igual aquela TV que pega a pior parte do jogo de um time e analisa taticamente. Olha aqui, esse buraco. Não pode. Veja aqui o quadrado. Não, mas você também. É que ele tá para baixo. Agora, o que me estranha. Mas ele tá para baixo. Eu gostaria de perguntar a vocês. Deixa eu ver quanto tempo chegou um treinador agora que ama ele. Não sei por que ele tá para baixo. O Santos e o São Paulo têm que Vocês acham que tem relação começar a escalar o Bigode com mais frequência com o lance de, vamos escalar e valorizar porque é uma baita moeda de troca? Eu falei isso aqui, eu acho que tem. Você acha que tem relação? Eu acho que tem, eu acho que tá o Cadu até... Não, o Cadu acho que não. Ele tocou num ponto que ele foi escalado num jogo que valia talvez a vida ali, que foi lá em Salvador. Aquele faz sentido. Não, e também contra o Grêmio. São dois jogos importantíssimos, que você não podia chegar e falar, vai pôr qualquer um só para valorizar. Não estou chamando ele de qualquer um, não, mas deu para entender, então, isso conta. Mas eu acho que há uma tentativa de valorização para falar, eu estou te oferecendo alguém que é titular no meu time. Pois é, mas e a declaração? Mas e a declaração do Mano de Mara, de que quer contar com ele ano que vem? Que quer contar com ele o ano que vem. Para valorizar? Ele tem mais 2 anos de contrato. Vocês são maldosos. Mas perguntaram para ele sobre o Ávila e ele... sabe? Não deu nada, né? Não deu pista nenhuma. Eu só acho assim, que você imaginar que em jogos tão importantes como esse, que significavam tanto para o Cruzeiro, você tenha colocado um jogador só para valorizar. Aí isso para mim é mais do que o clube é muito maior. Eu acho que vocês a gente nunca vai descobrir isso, né? Eu acho que vocês estão desprezando. Não, porque isso aí a gente adora nesse programa, que a gente mais gosta, inclusive. É verdade. E aprendi com o Eduardo agora, tem uma nova. Eu adoro conspirações. Teorias da conspiração. É bom demais. Tanto é que você fez a pergunta, né? Não deixa de ser uma teoria da conspiração, essa história de colocar o jogador só para valorizar. Não é ser inocente, não, gente. A gente sabe que isso existe muito no futebol. Só que no caso do William, eu acho que, principalmente o jogo contra o Grêmio, o segundo jogo ali... na Arena Grêmio, era tudo que o Mano Menezes queria, era a temporada do Cruzeiro. O Mano Menezes estava obcecado por esse título da Copa do Brasil, era o que ele precisava. Ele escalou o que ele mais acreditava, o que ele tinha de melhor, e ele preferiu o ir em detrimento ao Ávila. Então, eu acho que é um indício fortíssimo de que realmente não está escalando só para valorizar o jogador. Ele realmente... duas coisas, pra isso. Não, as duas coisas. E eu acho que vocês estão desprezando aí, não só nesse assunto em si, mas mesmo considerando a próxima temporada, o tanto que o Mano Menezes gosta do William. Não. Você não ouviu minha opinião ainda? Não, calma, porque tá todo mundo... mesmo antes, todo mundo já dava o William como carta fora do baralho do Cruzeiro. Eu acho que a situação mudou, eu acho que pode existir um cenário, sim, de a diretoria estar pensando em colocá-lo fora do Cruzeiro, de ele estar pouco valorizado no Cruzeiro, e com a chegada do Mano Menezes isso mudar. Eu consigo, inclusive, vislumbrar diálogos nesse sentido. A diretoria, olha, a gente estava pensando em negociar. Informação ou opinião? Não, as duas coisas. Eu acho que o Mano Menezes realmente gosta do William, conta com o William. E olha, estou para dizer que o Mano Menezes gosta mais do William do que do Ávila. E eu vou dizer para vocês o que eu penso, que eu não emiti minha opinião. Eu, se pudesse opinar, se pudesse decidir, não abriria mão do Bigode. Se pudesse. E do Ávila? Porque dependendo, se me chega uma baita proposta monstruosa do Ávila e do Bigode, duas propostas monstruosas,
eu pensaria muito na possibilidade, às vezes até, principalmente se eu gostasse, de adotar esquemas como o Mano gosta, de liberar o Ábila, embora eu goste muito do estilo de jogo do Ábila. Eu gosto do Bigode. Agora, eu gosto do Bigode jogando ao lado de outros jogadores com muita qualidade. Tem que chegar dois ele laterais de mais qualidade, no mínimo mais um volante cabeceira, um meia cabeceira, mais um atacante de ponta de gôndola. Porque senão fica difícil. Mas vamos lembrar que no ano passado, que foi a melhor fase dele com o Mano Menezes... Abre o Twitter aí pra torcida do Cruzeiro. Vamos ver. Abre, arroba os donos da bola. Não. O Twitter, uma enquetezinha rápida. Se tivesse que abrir mão, abriria mão de Ábila ou de William Bigode. Tem mais um aqui, o Lucas Rocha. Mas todo aí, dia ele tá mas aqui. Aí tem William tem que ficar para a próxima temporada. O mau momento dele é reflexo do Cruzeiro de 2016. Abraço. Obrigado, Lucas. Eu te amo. Só uma coisa. Se for abrir essa enquete, acho que tem que ter a opção nenhum dos dois, né? Porque até para ser justo com os dois atletas, porque... Você, torcedor do Cruzeiro, abriria mão de Ábila com duas boas propostas, uma para cada, óbvio. Você abriria mão de Ábila ou William para a próxima temporada? Ou nenhum dos dois. Ele não presta atenção no que a gente fala. Porque senão o cara se sente obrigado a votar em um dos dois. Eu vou te ajudar nessa. Ou de nenhum dos dois. Ajudar não. Não vou ajudar não. Põe só os dois que eu quero ver o posicionamento sobre os dois. É jornalismo noblar, né? Tá jornalismo sério tem que colocar a opinião em nenhum dos dois. Já acabou o tempo? Vai ter tempo de montar. Amanhã a gente mostra a enquete. Acompanhe pelo arroba os donos da bola MG. Vai valer a pena. Por favor, acompanhe lá. O carro, William. Fica Bigode! Fica Ábila! Fica Mano!